Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que vamos buscar os estudos das parábolas de Jesus, dos seus ensinamentos, para melhor compreendermos as suas lições, com o objetivo sempre de tentarmos colocar em prática o aprendizado. Essa é a proposta, que não fiquemos apenas no campo do estudo, da compreensão, mas que isso se reflita nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, no nosso comportamento em relação ao outro, em relação ao próximo, no que ele venha a significar para nós hoje mais do que ontem, na importância que podemos dar a cada um, independente ali da sua condição. Tudo isso denota o nosso crescimento íntimo, na medida em que vamos valorizando as pessoas, não pelo que elas representam, mas pelo que elas trazem dentro de si, pelas vinculações, pelas oportunidades do convívio, né? Então, nós estamos vendo justamente no livro do Celestino, Severino Celestino, as parábolas de Jesus numa visão judaica cristã, estamos vendo a parábola da rede e do pai de família, né? Então estamos justamente num ponto em que, buscando aqui, quando Kardec, num ponto em que Kardec, eles vão trazer ali, o Severino vai trazer um comentário de Kardec. Então ele fala, nós já vimos, vamos recordar para dar continuidade. Kardec, em Obras Póstumas, diz que, quando chegar o momento da transição planetária, os espíritos mais rebeldes, aqueles que não acompanharam a evolução moral, ou pelo simbolismo usado aqui, aqueles que estiverem impuros, né, pensando ali naquela dos peixes impuros, né, dos peixes puros, então os impuros seriam separados. No entanto, essa separação não ocorrerá porque Deus castiga, mas sim porque Ele é misericordioso. Através do processo de transmigração entre orbes, Ele colocará esses espíritos mais rebeldes dentro da água da purificação, isto é, na matéria através da qual eles poderão reencarnar no mundo de provas e expiações novamente, e ali poderão permanecer por uma longa jornada. Essa jornada seguirá até o ponto em que, quando a rede do pescador for jogada novamente, aqueles espíritos estejam purificados, pois eles saberão, enfim, utilizar bem a matéria para adentrar o reino dos céus e poderem, então, encontrar o maior de todos os tesouros. Então, o que ele está colocando aqui é aquilo que nós sempre estudamos e sabemos, que vivemos tempos da transição planetária. Aliás, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, que é o Consolador Prometido, surgiu justamente nesses tempos da transição planetária para preparar a transição planetária, na medida em que há uma volta mais profunda aos ensinamentos de Jesus, mais profunda no sentido de ampliar o conhecimento, porque os espíritos nos trazem a leitura mais adequada para o nosso entendimento dos seus ensinamentos. É claro que veio toda a composição da doutrina, veio nos ajudar nesse processo de transição, para que consigamos passar por ele, conseguindo passar e não nos determos na caminhada e sermos obrigados, pela misericórdia de Deus, a sermos levados a mundos inferiores, onde teremos condições de continuar a nossa evolução. Sabemos que muitos são levados para mundos primitivos, como ocorreu aqui há tempos e tempos atrás, em que de Capela vieram muitos espíritos que chegaram aqui em tempos da Terra em condições de primitivismo,
né? Outros, com menos comprometimentos, vão chegando em outros tempos, né? Em mundos ali que já não é primitivo, mas ainda apresenta provas dolorosas pelas quais esses espíritos ainda precisam passar. E vemos aqui, essas reflexões reforçam essa jornada, aliás, seguirá até o ponto em que, quando a rede do pescador for jogada novamente, como vimos, aqueles espíritos estejam purificados, pois eles saberão, enfim, utilizar bem a matéria para adentrar o reino dos céus e poderem então encontrar o maior de todos os tesouros. Essas reflexões reforçam a semelhança dessa parábola com a parábola do joio e do trigo, estudada no capítulo 3º. Nela há o joio junto com o trigo. Já vimos várias vezes, né? E o dono do campo não deixou que o joio fosse arrancado. Por quê? Para que não fosse sacrificado o trigo. Portanto, é necessário deixar os peixes impuros no mar para que eles possam crescer e tornarem-se peixes em condições de serem aproveitados. Similarmente, na hora da colheita, também houve uma seleção entre o joio e o trigo. Aprofundando essa análise um pouco, também vemos essa seleção como juízo final, que é uma forma que não pode ser interpretada ao pé da letra, né? Porque nós sabemos que algumas formas de crer entende como uma data única, que seria o juízo final, né? Então todos estariam ali diante daquela sentença. Há leituras nesse sentido em algumas religiões. Mas nós sabemos que não tem o menor sentido, porque os espíritos vão evoluindo, vão caminhando, cada um na sua trajetória, e esse confronto com ele mesmo, diante do que ele poderia ter produzido, ter crescido, ter melhorado e não o fez, é de forma individual, né? Ou em grupos que seja, mas sempre ali quando determinados grupos vão chegando em condições semelhantes e tendo a oportunidade de retornar à Terra e continuar o seu processo, ou ser levado para mundos inferiores para também continuar o seu processo. Então, a seleção que será feita na transição é aquela em que os que foram capazes de sintonizar com o Evangelho ficarão no mundo regenerado, e os outros não ficarão. Esses não serão isolados nem destruídos, porém, então esse que é o dia do juízo. Portanto, é de forma individual, né? Esses não ficarão isolados nem destruídos, porém serão enviados a um novo planeta, compatível com o seu nível evolutivo, para que possam crescer. Na hora da próxima colheita ou do próximo ciclo, que já está se aproximando, segundo Hanachas, a serpente, presente no Gênesis, capítulo 3, do 14 ao 15, esmagará a cabeça e morderá o calcanhar das pessoas, pois a cabeça e o calcanhar representam esse ciclo de 6.000 anos em que haverá seleção. É interessante como tudo se casa, né? Os aprendizados, as colocações que vêm lá de tempos, tudo se casa, desde lá do Antigo Testamento. Portanto, há a serpente, o peixe, o joio e o trigo. As parábolas, como dissemos, se encaixam perfeitamente nos ensinamentos de Jesus. Nesta parábola é curioso observar e refletir através da parábola do Evangelho de Tomé, versículo 8. Segundo Tomé, Jesus disse a ele e aos discípulos. Então, Tomé também escreveu um evangelho que é considerado apócrifo, né? Porque não foi no tempo, não fez parte ali
daqueles outros dos 4 evangelhos. Mas vamos ver, foi encontrado depois. O homem é semelhante ao pescador inteligente, que lança sua rede ao mar e a retira cheia de peixes pequenos. Entre todos eles, vem um grande e famoso peixe. O pescador inteligente lançará de novo os peixinhos ao mar e ficará muito contente com o peixe grande. Que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Essa colocação é curiosa, diz Celestino, pois ele não fala nos peixes, ele fala o peixe. Esse peixe é o reino dos céus, o mundo espiritual. Ele está dizendo que o homem inteligente, desenvolvido e culto, saberá discernir a sua escolha, saberá dar a César o que é de César. Ele não se envolverá com coisas pequenas ou peixes miúdos. Ele escolherá exatamente o peixe grande, que é o reino dos céus. Essa é uma outra forma de contar o que Jesus havia dito para o pescador. Ele, entre todos esses peixes, escolheu o peixe grande, o mundo espiritual. Essa colocação remete a todas as parábolas que são concluídas naquele reino maior, que é aquele peixe grande que todo pescador deseja. Ele não se perderá nas coisas pequenas, naquilo que é material ou nos defeitos que muitas vezes atrasam a cada um, pois ele destruirá o orgulho, o egoísmo, a inveja, tudo aquilo que possa atrapalhar a pesca do peixe grande. Então, aqui é uma parábola no sentido de que vai focar, né? O homem cuidadoso, ele vai focar no peixe grande, que é o que realmente importa, que é o mundo espiritual. Então é diferente, porque nós podemos buscar armazenar coisas na nossa bagagem que atendem e preenchem as nossas necessidades do mundo material. E ficamos ali atrás dos peixes miúdos. Mas se focarmos o peixe grande, que nos atrai, nos convida a preparar essa mala, né, para essa bagagem, para o mundo espiritual, no que realmente importa. Então o Celestino continua dizendo, essa passagem do Evangelho de Tomé é tão rica que ainda podemos fazer mais algumas analogias. Seria possível dizer que Jesus é o pescador, a rede é o Evangelho e os peixes são as pessoas, enquanto o mar representa o mundo? Essa seria outra forma de mostrar o que Jesus quer da humanidade. Ele, que é o pescador, busca, através do seu Evangelho, que é da rede, né, poder instruir a maior quantidade possível de peixes, que seriam a humanidade. Pois este mar, que representa o planeta em que se vive, é o ambiente de evolução da humanidade. O planeta é, consequentemente, essa água que dará tempo àqueles que buscam Jesus para crescer. Em seguida, o Celestino, muito importante essa passagem de Tomé e essa análise muito profunda do Celestino Severino. Em seguida, o Celestino Severino coloca uma pequena passagem de Mateus. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Mateus, do versículo 13 ao 51, no capítulo 52. Nos versículos acima, Jesus está perguntando a seus discípulos se eles entenderam aquilo que havia sido dito, e após a resposta positiva deles, ele faz um fechamento magnífico ao seu ensinamento. Todo escriba
que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Assim ele está mostrando aos discípulos a razão pela qual ele escolheu-os para que fossem esses seus aprendizes. Só que Jesus não estava lá exclusivamente para eles. Ele veio para o mundo inteiro, para todas as pessoas. Quando ele falou todo escriba, ele se referia ao homem culto, porque o escriba era aqueles que copiavam o evangelho, portanto eram cultos, traduzindo do grego para o hebraico, né? Eram cultos. Então, quando ele falou todo o escriba, ele se referia ao homem culto, que era judeu naquele contexto, não o pagão ou o povo não judeu. Ou poderíamos pensar no rabino, que era conhecido por sua cultura e por ser um mestre em Israel, um escritor e um copista. Portanto, um homem com muito conhecimento, algo que naquela época não era comum. Jesus disse então que o escriba, que se fez discípulo do reino dos céus, era o escriba que aceitou todos esses ensinamentos trazidos por ele. Esse escriba não havia sido convidado por ele, mas tinha o conhecimento que aceitava a palavra. Como diz Jesus, que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falava muito daqueles que conheciam os ensinamentos, mas não os praticavam, como os fariseus. Porém, aqui ele colocou um escriba, um homem culto, um rabino, que se fez discípulo do reino dos céus. E esse era um homem que possuía cultura e conhecimento. Era um judeu renomado, um mestre, um rebbe, para aqueles que são da corrente racídica. Então Jesus comparou esse homem que se fazia discípulo do reino dos céus a um dono de casa que tirava coisas novas e velhas do seu tesouro. Nesse trecho, observamos que Jesus fechou seu ensinamento com a palavra pela qual iniciamos toda essa análise, o tesouro. As coisas novas tiradas de seu tesouro são as mensagens de Jesus e o evangelho que ele estava trazendo para toda a humanidade. Porém, ele está falando do escriba, que é judeu, e portanto ligado à primeira revelação, que naquele momento, comparado com a nova revelação, era velha. Então, daí a necessidade de tirar o que é velho e abrir para o novo, né? Então, assim como o judaísmo não poderia ter parado no judaísmo, e quem ainda está muito preso ao Velho Testamento está incrustado, está encastelado a esses tempos do judaísmo, né? Muitos espíritos que não perceberam que já veio Jesus e são cristãos, mas valorizam muito mais o velho do que o novo que foi trazido por Jesus, né? O Novo Testamento, que veio reformular. Não vou usar o termo reformular, porque Jesus mesmo disse: não vim derrogar a lei, mas sim dar cumprimento. Então, dentro das leis divinas, isso que nós temos que entender, porque há muitas crenças que se prendem às leis dos homens, daqueles grandes homens, sim, que marcaram o seu tempo ali no povo judaico, mas são homens, legislando homens, como Moisés, que foi o expoente, legislando homens, trouxe mediunicamente as leis de Deus, mas paralelo a isso, ele precisava educar, conduzir, preparar aquele povo, e um povo endurecido, que precisava de leis mais severas. Para tal, ele agiu como um legislador humano,
né? Então é preciso que aprendamos a separar. Estudarmos o Velho Testamento, sim. Feliz quem pode ser como um Severino Celestino da Silva, que consegue aprofundar-se por conhecer a fundo, né, esses ensinamentos. Isso é uma bênção, uma oportunidade, requer muita inteligência, muito devotamento, muita pesquisa, né? Mas é preciso que entenda que é a história de um povo. E quando vem Jesus, que não veio derrogar a lei, mas dar cumprimento, ele vem dar cumprimento na lei de amor, estabelecida nos 10 mandamentos. Então, Jesus veio trazer a lei de amor. Mas, vamos ver, o tempo passou e ele mesmo, como o dirigente do nosso planeta, o diretor do nosso planeta, o governador do nosso planeta, o co-criador desse planeta abençoado que ele co-criou para nós, já disse, né? Já havia dito que enviaria o Espírito da Verdade, o Consolador prometido. Então, se nós nos fecharmos também para o novo, as ideias que o Espiritismo veio abrir, colocando luz nas palavras de Jesus, nós poderíamos, como muitos rejeitam. Então, é preciso, como ele disse aqui, o pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Muito, muito bom, né? Mas vamos continuar aqui. E ele está dizendo, Jesus falava muito daqueles que conheciam os ensinamentos, mas não os praticavam. Chamava de hipócritas, não é? Como os fariseus. Porém, aqui ele colocou um escriba, um homem culto, um rabino, que se fez discípulo do reino dos céus. E esse era um homem que possuía cultura e conhecimento. Era um judeu renomado, um mestre, um rebe, para aqueles que são da corrente racídica. Já lemos isso, não é? Então Jesus comparou esse homem que se fazia discípulo do reino dos céus a um dono de casa que tirava coisas novas e velhas do seu tesouro. Nesse trecho observamos que Jesus fechou seu ensinamento com a palavra pela qual iniciamos toda essa análise, tesouro. As coisas novas tiradas de seu tesouro são as mensagens de Jesus. O evangelho que ele estava trazendo para toda a humanidade. Porém, ele estava falando do escriba, que é judeu, e, portanto, ligado à primeira revelação, que naquele momento, comparado com a nova revelação, era velha. Ainda assim, um escriba que seguiu instruindo e tornou-se discípulo do reino dos céus. Aproveitou tanto a primeira revelação, Brit Hizron, quanto a nova aliança, Brit Chadashah, pois os dois representam o tesouro que está sendo revelado por Jesus. Aquele escriba que aceitou o reino dos céus e se tornou discípulo dele, seria comparado ao dono da casa, que tirou do seu tesouro, tesouro que compreende as duas revelações, coisas novas e velhas. A isso é possível acrescentar outro aspecto interessante. Todo espírita que se tornar discípulo do reino terá que aceitar coisas novas, velhas e aquelas que estão por vir. Muito, muito importante. Porque há aqueles que querem apagar toda essa história, né? Que são as coisas velhas, ficar só com as novas. E também não se abrem para o que está por vir. Porque se há todo um processo de evolução, e nós percebemos nessas revelações, né? Primeira, segunda, terceira, Moisés, Jesus e a doutrina,
o Consolador prometido, é claro que o tempo não para, não é? Então, aqui, e aquelas que estão por vir. Em outras palavras, quando nós espíritas nos tornamos discípulos do reino, aceitando a primeira revelação, as coisas velhas, a segunda revelação, as coisas novas trazidas por Jesus, e a terceira revelação, as coisas novíssimas, que vêm do Espírito da Verdade. Deste modo, podemos encerrar todas essas parábolas a respeito de tesouros com as 3 revelações, partindo daquilo que Jesus deixou de forma reticente, pois ele quis acolher e acolhe os conhecimentos que trazem todas elas. Ele acolhe e entende mesmo aqueles espíritos que não conhecem nenhuma dessas revelações, mas que possuem a sua própria filosofia, no bojo ou na essência da sua doutrina ou sua religião, isto é, as outras religiões do planeta. Ele não deixou de fora o escriba, que era referente à primeira revelação, enquadrou-o na segunda, que era dele, e colocou a humanidade na terceira. Universalmente, só precisamos pedir a ele que nos conceda a simplicidade, a humildade e o entendimento para podermos receber, como dono da casa, o tesouro do qual iremos tirar coisas novas, velhas e aquelas mais recentes, reveladas pelo Espírito da Verdade. Encerramos deste modo o último versículo, observando como a primeira, a segunda e a terceira revelação se concentram no reino dos céus por meio dos versos do Mestre Jesus. Então, é sempre Jesus, né? Sempre. Porque Moisés, enviado de Deus, trabalhador do Cristo, veio enfrentar tempos dificílimos para nos trazer a primeira revelação, né? Teve o apoio dos profetas que vieram antes, preparando o caminho. Profetas também que vieram nesses tempos árduos. Esses profetas são os trabalhadores da primeira hora, aqueles que vieram em tempos difíceis, preparar o caminho. Retornaram, estiveram presentes no segundo tempo, né? Aos tempos de Jesus e nos segmentos do tempo de Jesus, e estiveram, e estarão, e estão vindo nesse terceiro momento. Então é o trabalhador da primeira hora, e ele vai indo, os horários do dia vão passando, e chegam ali os da última hora, mas não são da última hora porque estavam preguiçosos, estão da última hora porque espíritos batalhadores aguardando o momento da nova vinda. Muita reflexão, muito aprendizado, e que consigamos nós nos encaixar, né, nesses aprendizados, que essas palavras, esses ensinamentos possam fazer sentido para nós. Isso que temos que pedir a Deus. E que se transformem, fazendo de nós pessoas mais confiantes, mais esperançosas, mais destemidas, mais corajosas, porque a coragem é uma virtude que temos que conquistar. Com certeza estaremos mais prontos à ação de tudo isso que estamos incorporando. Que Jesus, na sua infinita bondade, Deus nosso Pai, misericordioso e justo, nos envolvam em bênçãos de luz e paz.